Vou falar um pouquinho mais sobre BIM, mas eu vou decepcionar vocês um pouco sobre esse assunto, inclusive decepcionar o Tom, é porque eu não vim aqui falar de BIM, mas sim como implantar o BIM numa empresa. Então, antes de eu começar, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Quem é arquiteto aí? Levanta a mão. Quem é engenheiro? Legal. Quem no escritório já está com um processo de BIM implantado já completamente? 3, 4, 5. Legal. O restante, então, está em processo. É isso? Quem ainda nem começou? Legal. Quem já usa uma plataforma da Autodesk? Levanta a mão. Quem usa da Graphisoft? Quem usa da Bentley? Quem usa outra plataforma, outro fabricante? Tá. Não é que pareceu uma brincadeira, mas é importante a gente saber, até porque a gente não pode mais levantar a bandeira de um único fabricante. A gente tem que levantar a bandeira do BIM. E o fato do BIM, né, ser uma coisa que precisa ser interoperável, precisa trabalhar em conjunto, compatível, a gente não pode mais pensar única e exclusivamente em uma única ferramenta, em um único fabricante. E a gente precisa, então, trabalhar em conjunto. Bem, como já foi apresentado, né, eu sou arquiteto, trabalho com tecnologia já há bastante tempo. Na parte de CAD, desde a versão 2.5 para DOS, é muito tempo atrás, né? Então, quem mexe com o AutoCAD hoje, né, não deve ter nem visto isso acontecer, né? Conhecer DOS, alguns poucos aqui na sala devem ter visto DOS na vida. E eu trabalho bastante com Autodesk, né? Trabalho com Revit, por exemplo, há pelo menos uns 14 anos. Mas antes disso tudo, né, eu já fiz física antes de fazer arquitetura. Então, entender um pouquinho de números, né, entender um pouquinho da cabeça do engenheiro, né, por trabalhar com momento, força, essas coisas assim, né, eu cheguei a trabalhar. Então vamos lá. Esse aqui são alguns livros que eu lancei no mercado. O primeiro livro de Revit aqui no Brasil foi esse daqui que eu lancei. E eu fiz uma homenagem para o pessoal de Belém do Pará na época, que eu fui muito bem recebido pelo pessoal de lá. E esse aqui foi o meu último livro, mas estou para lançar um novo já preparando já para a versão 2020. Bem, vamos falar um pouquinho do início de uma implantação de BIM. Eu vou falar de processos, não vou falar de software, né? Vamos ver aqui como é que funciona o processo de implantação em um escritório. Se a gente olhar com calma, isso aqui acontece na maioria dos escritórios de vocês. A gente vê numa pirâmide de hierarquia de um escritório, né, funcionários, diretoria, sócios, né, proprietários, donos, a direção atual do interesse de implantação de BIM vem de baixo para cima, né? E é muito claro essa visão, porque a visualização dos benefícios diretos dos softwares que estão aí no mercado normalmente é vista exatamente pelo pessoal daqui de baixo, pelos funcionários. E eles que vão levando isso para cima, vão comentando isso para os diretores, tem uma novidade, isso é uma coisa interessante, né? Até chegar aos ouvidos dos proprietários. Normalmente é essa a direção. Vamos ver como é que funciona esse processo tradicional. Uma empresa apresenta um software no escritório de vocês. Né, eles vão visitar o escritório de vocês, vão apresentar um software, né, por exemplo, o Revit. Olha aqui o Revit, e apresenta a ferramenta, as suas vantagens, suas funcionalidades. Isso já chama a atenção, já gera certo interesse. Às vezes, os estagiários é que são responsáveis por levar essas novas tecnologias de computação gráfica para os escritórios. Eles estão muito mais antenados, ligados às novidades, do que o pessoal que está lá em cima. Né? Eles estão muito mais preocupados a questão de processo, gestão, clientes, parte comercial, financeira, né? Do que propriamente saber se tem alguma novidade ou não. Aí, em seguida, procura-se treinamento. De imediato, principalmente quando vem da parte dos estagiários, né, ou o pessoal que está começando agora, grátis. Vamos procurar material grátis na internet.
no YouTube é nossa fonte de recurso de aprendizado infinito, né? Não é bem assim. Tome bastante cuidado. Tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins lá na internet. Aí passamos a ver cursos próximos do local, a gente começa a pensar na contratação de consultores externos. Opa, já está começando a ter um pensamento na direção correta de como fazer a coisa funcionar. Mas não é só isso. Aí faz um treinamento básico. Opa, cometeu o primeiro erro. Né? Pensar apenas no treinamento básico e depois colocar na mão da equipe toda a continuidade do processo de implantação da tecnologia dentro do escritório, esse aqui então se tornou um erro fatal. Os funcionários, a equipe, né, tem tantas outras coisas para fazer, não tem experiência em transmitir as informações, né, e aí então acaba que volta à origem. Muitos escritórios retornam à área de conforto ou à área do início, né, de trabalho, ou seja, volta de repente para o AutoCAD. Normalmente esse é o processo de trabalho da maior parte dos escritórios hoje, quando tentam fazer a implantação de BIM. O resultado encontrado, vocês já conhecem. Muitas vezes essas tentativas, vocês gastam tempo, gastam dinheiro, né? Engraçado até dizer que um curso gratuito se torna mais caro do que um curso pago, né? Porque vocês perderam tempo, e o tempo de vocês é dinheiro. Perdeu-se trabalhos, perdeu membros de equipe, já aconteceu já algumas vezes, onde as pessoas foram treinadas e depois foram levadas para outros escritórios. Perdeu oportunidades, licitações que foram solicitadas nessa tecnologia passaram a serem perdidas porque vocês não tinham condições de trabalhar, né? Dor de cabeça. A ideia correta da hierarquia da pirâmide é ao contrário. É da parte dos sócios, dos proprietários, de levar essa informação para o restante da equipe. Né? Por quê? A partir do momento que eles têm uma visualização dos resultados financeiros da implantação do BIM, eles vão ver números. Eles não vão ver se um software faz um corte automático. Eles não vão ver se um software gera quantitativo. Eles não vão ver se um software faz 3D. Os sócios, os donos, eles vão ver números. Eles vão se preocupar, por exemplo, se vai ter redução de equipe. Gente, é difícil dizer, mas é uma realidade. Né? Esses softwares geram tanta facilidade que, aos olhos de alguns sócios, donos, proprietários, é redução de equipe, sim. Seria legal pensar em remanejamento de equipe, né, para fazer outras tarefas do que pensamento de demissão, mas é uma realidade. Redução de tempo de desenvolvimento dos projetos, isso acontece. Redução de problemas nas obras, também acontece. Então, eles levam em consideração todos esses fatores. Daí, eles tomam a decisão. Sim, vamos implantar BIM. Vamos colocar o BIM para funcionar no nosso escritório. Então, eles, como tomadores, como definidores das tarefas, eles que vão definir quando acontecer, como acontecer, né, se vão permitir ou não, parte deles a situação de que uma empresa vai ou não fazer a implantação de BIM. Então, como é que funciona o processo de implantação ideal? Como? A gente tem que começar a fazer uma implantação fazendo perguntas. A gente não pode simplesmente ver um software, achar o software legal e já sair tentando trabalhar com ele. Existem várias variáveis envolvidas no processo de implantação que o software é apenas uma delas. E a gente então tem que começar a pensar em análise, diagnóstico e planejamento. Eu tenho que analisar o contexto, analisar o conteúdo, analisar os fatores, analisar tudo que a minha empresa faz, trabalha, como ela trabalha, e aí, diante disso, desenvolver um diagnóstico. Olha, teremos que fazer dessa maneira. E aí, planejar como isso vai ser feito. Então, primeira fase, levantamento de informações para análise. E aí, alguns exemplos de informações que vocês devem levar em consideração. Atividade da empresa. Ela é fundamental para a definição de escopo, para a definição de quais objetivos vocês vão ter que levar em consideração para o melhor software, melhor tecnologia, melhor processo a ser trabalhado.
Nível de conhecimento sobre BIM. De repente, a empresa já tem pessoas que conhecem BIM de alguma maneira, já tem pessoas que não fazem a mínima ideia de como funciona, tem pessoas que fazem parte de outros níveis que não são da área de projetos, mas que precisam de um entendimento sobre BIM para dar suporte. Semana passada eu dei uma palestra para advogados sobre BIM. Eles ficaram com os olhos brilhando sobre a questão das oportunidades que eles tinham para ver questão de contratos, que poderiam dar apoio a construtoras ou profissionais em novos contratos de BIM. Então, saber como trabalhar é importante, né? E saber, a partir desse nível de conhecimento, saber se a gente vai precisar nivelar, começar do zero, começar a partir de um ponto, para não perder tempo. Quais são os recursos humanos disponíveis? Novamente, olhando para cima, né, em relação ao nível de conhecimento, quem eu tenho à minha disposição? Né? Hoje eu tenho um grupo de pessoas e de repente eu tenho um chefe de equipe, mas esse chefe de equipe era muito bom em CAD. Será que ele vai ser um chefe de equipe muito bom em BIM? Será que não uma outra pessoa, interna ou externamente? Tem que se pensar. Métodos de comunicação interna e externa. A gente trabalha muito com o WhatsApp hoje em dia. Foi uma grande virada. Hoje eu estou inacessível. Eu esqueci meu celular em casa. Eu moro em Brasília e esqueci meu celular lá. E eu estou também sem o WhatsApp desde a semana passada, porque entrou um vírus no meu telefone. Ninguém consegue falar comigo. Para vir para cá, para São Paulo, conversando com o Antônio. Cadê o Antônio? Está um cantinho. Conversando com o Antônio, a única maneira que eu tive para falar com ele foi fazer conexão pelo Facebook. Olha só que loucura. Que nem o telefone dele eu tinha. Né? Então, pensar nos meios de comunicação internos e externos faz parte do processo. Não apenas uma tecnologia que vai fazer modelagem, que vai fazer projeto. Recursos financeiros. Tudo isso custa dinheiro. O software custa dinheiro, os equipamentos custam dinheiro, a infraestrutura custa dinheiro, pessoas custam dinheiro. E aí, como faço isso? Eu tenho que pensar como é que eu vou investir, se eu vou precisar de ajuda. Produtos que serão oferecidos. Cada software que a gente encontra no mercado, na área de computação gráfica, na área de BIM, né, pode gerar para a gente produtos diferentes. Já foi falado aqui em relação à realidade virtual, realidade aumentada, o próprio 3D, compatibilização, colaboração, como fazer tudo isso funcionar, que tipo de produtos eu vou oferecer para o meu cliente final. Os objetivos da empresa, então, estão muito vinculados às atividades. Os processos precisam ser avaliados. De repente, o processo de hoje não é o melhor processo para amanhã. A gente vai ter que repensar. O próprio Dionísio falou hoje sobre a questão do processo colaborativo e multidisciplinar. Né? Um daqueles projetos que ele mostrou foi exatamente trabalhado dessa maneira, em conjunto com a minha empresa. Então, foi-se pensado em como trabalhar entre empresas diferentes, em locais diferentes, em regiões diferentes do país. Então, o que facilitou isso foi a questão da tecnologia, a definição de uma tecnologia correta, de regras corretas, regras de trabalho, entre todos os membros que estavam envolvidos. A infraestrutura vai desde a questão de uma simples mesa e a questão do computador, a questão da rede que a gente vai trabalhar. Tempo disponível. Às vezes a gente é muito imediatista, né? Às vezes não, quase sempre. Nós somos muito imediatistas, mas tudo isso demora e demora bastante para ser desenvolvido, organizado. Em média, né, um processo de implantação leva algo em torno de 10 meses a 1 ano para ser feito completamente. Isso como exemplos práticos que eu tenho já de clientes que a gente já faz implantação nossa empresa. Partes interessadas. Será que eu tenho todo mundo envolvido, interessado nesse processo? Será que eu não tenho uma pessoa ali, um grupo de pessoas que não está afim de fazer a coisa funcionar? Como é que eu vou resolver esse problema? E o processo de qualidade. Não adianta nada a gente lançar processos se a gente também não conferir se esses processos estão indo corretamente, estão sendo feitos de forma correta, e se eles precisam ser corrigidos. Então, a gente também precisa avaliar níveis de qualidade. Bem, aí, ótimo, a diretoria tomou a decisão. Vamos implantar BIM, né? Feito aquela análise toda,
né, de todas as informações, eles têm duas maneiras de trabalhar. Uma, ou escolhe um membro interno para fazer esse processo. Muitas vezes acontece isso. Ele toma a decisão daquela pessoa que é mais ágil, mais rápida, que pega a coisa com facilidade, que já tem um conhecimento prévio, né, de um software de BIM. Toma a decisão de pegar essa pessoa para poder fazer a implantação interna. Solução 1. Não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que ver quais são as consequências disso. Segundo, contratação de uma consultoria especializada. Tem que avaliar, colocar numa balança se vale a pena ou um ou outro. No caso da consultoria especializada, a gente tem que entender que essa pessoa vai ter uma visão de fora. Ela não está acostumada com aquele ambiente, então ela vai questionar tudo. Por que vocês trabalham dessa maneira? Por que vocês fazem dessa maneira? Por que a sequência é nessa sequência? Por que vocês usam esse software? Por que vocês isso? Por que aquilo? Ele vai questionar o tempo inteiro. Então a visão de fora, por vezes, não agrada. O questionamento não agrada. Mas às vezes o remédio é amargo, né? Então, por vezes, é necessário ter uma visão realmente de fora para que ele comece a cutucar e fale, vocês estão trabalhando errado. Né? E faça sugestões, né, de mudança. Não significa que o que ele vai determinar ou colocar para vocês seja regra, mas pelo menos chama a atenção de vocês, de repente, de uma possível mudança. Como é que é feita a questão do levantamento para essa análise? A gente começa com uma palestra informativa de tecnologia. Ó, te apresento um software. O que você acha desse software? Ah, interessante, legal, maneiro. Né? E o que você acha desse outro software? Ah, também interessante. Pô, tem umas coisas mais interessantes do que a outra, ou tem umas coisas menos interessantes do que aquela outra. Beleza, então vamos conhecendo softwares, né, que trabalham nessa tecnologia para atender suas necessidades. Então é bom escutar e ver tudo que tem no mercado. Não sigam a maré, que sempre coloca todo mundo indo na mesma direção. Né? Olhem, né, tenham olhos abertos para o lado. Vejam o que todo o restante pode oferecer. Tá? Aí passamos para questionários de levantamento de informações. Por exemplo, quando a minha empresa faz uma implantação, é lançado um questionário para a empresa cliente, algo em torno de 15 páginas, só de perguntas. E aí eles se autoanalisam, né, a partir das perguntas, sobre aquelas coisas que eu coloquei para saber como é que pode ser feita uma implantação neles. Ali eu vou saber a quantidade de pessoas, quem são as pessoas, trabalham com o quê, fazem o quê. Eu tenho que fazer esse questionário. Faço uma tabulação dessas informações, porque mais tarde eu vou fazer uma apresentação. Então tem que tabular essas informações todas para uma apresentação futura. É interessante adicionar uma avaliação individual da equipe, membro por membro. Fulano, o que você faz? Como é que você faz? O que você acha do teu processo hoje? O que você acha da equipe trabalhando dessa maneira hoje? O que você acha do seu software hoje, nos seus limites? Quais são os seus limites? Vocês têm que perguntar para as pessoas. Né? Como o Tom, acho que foi o Tom que falou hoje mais cedo, pessoas, né, fazem parte, é um dos pilares principais para que essa tecnologia funcione. Né? Então você tem que perguntar às pessoas que vão trabalhar sobre isso. Aí, a apresentação dos resultados levantados para a empresa, para o cliente, e a apresentação do diagnóstico. Olha, vocês estão sofrendo desse mal. Né? E aí, sugiro, né, fazer isso para resolver esse mal. Está aqui o remédio. Então, é sugerido um plano de ações, um plano estratégico para a implantação, no caso do BIM, dentro dessa empresa. Se a gente olhar para aqui, para esse pequeno gráfico, os níveis de amadurecimento, né, de BIM que tem no mercado, boa parte das empresas, né, estão entre o nível 0 e o nível 1. Nível 0 baseado ainda em desenho, softwares de CAD. Né? Quando a gente já passa a trabalhar já em modelagem, apenas pura e simplesmente modelagem, a gente está no nível 1. A partir do momento que a gente já começa a utilizar essa modelagem, elementos para compatibilização, né, de interferência, já começa a fazer análise disso, a gente já começa a trabalhar no nível 2. Ou seja, se tem gente que ainda está nisso aqui, falta bastante tempo para chegar nesse ponto. Até chegar ao nível 3, que a gente vai entrar principalmente na área de ciclo de vida de uma edificação, a parte de 6D, né, vai demorar um pouco.
Então, considerem entre vocês, muitos de vocês estão ainda no nível 0, alguns já estão no nível 1, poucos de vocês estão no nível 2. Isso é importante frisar numa reunião com a diretoria de uma empresa, porque na definição do escopo, eles têm que dizer até onde eles querem chegar. Eles podem tomar a decisão de ficar apenas aqui, né, sabendo que podem chegar aí mais adiante, mas eles que tomam essa decisão, não é o consultor. E aí começa o planejamento da implantação. E aqui a gente leva em consideração o processo de implantação de acordo com o PMBOK. Para quem não conhece o PMBOK, é um guia desenvolvido com práticas de gestão de projetos, desenvolvido pelo Instituto PMI. E todos esses elementos aqui são as fases de desenvolvimento de um projeto. Ok? Então, cada um deles separadamente. Então, primeiro é escopo. No escopo basicamente a parte do projeto, do planejamento, que a gente determina os objetivos. Aonde eu quero chegar? Né? E nessa hora, eu tenho que procurar saber se hoje eu tenho um limite de produtos ou informações que só me geraria um tipo de trabalho para o meu cliente, que a partir do momento que eu trabalho com um software BIM, já consigo me oferecer já um novo produto. Então eu consigo oferecer algo que eu não oferecia antes. Então, antes não fazia parte do meu escopo, agora passa a fazer parte desse meu escopo. No caso da implantação do BIM, objetivos e metas da empresa precisam ser descritas no escopo. A listagem dos produtos e serviços, como eu acabei de falar agora, precisam ser listados no escopo. Sejam produtos antigos, sejam produtos novos. A definição do novo padrão de qualidade também precisa ser apresentado no escopo. Eu fazia perspectivas. Ótimo. Feitas no AutoCAD, apenas com linhas. Isso é um tipo de serviço. Isso está no meu escopo atual. Mas fazer isso, de repente, em representação gráfica renderizada, né, com, sei lá, um renderizador tipo V-Ray ou um Lumion da vida, isso já faz parte já de uma atualização do escopo. Definir a nova metodologia de trabalho com uso de BIM. Né? Hoje, vocês têm uma metodologia de trabalho em CAD, organizadas, todo bonitinho, todo um processo de trabalho, e quando pensado em BIM, a metodologia passa a ser outra. Em vez do trabalho sequenciado, vai ser um trabalho colaborativo e multidisciplinar, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo desde o início, como o Dionísio comentou mais cedo. Definição de novos fluxos de trabalho, definição de novos prazos de resultados, tem que avaliar se os prazos de vocês vão ser mantidos, se vão ser diminuídos, se vão ser aumentados. Quem começa agora, com certeza tem que levar em consideração que vai aumentar o prazo. Mas depois que vocês pegam prática, vocês vão começar a inverter esse tempo. Vocês vão diminuir o tempo de desenvolvimento. O Dionísio não comentou a respeito desse assunto, mas aquele projeto que ele mostrou é um projeto que foi desenvolvido em apenas 6 meses. Foram 2.000 metros quadrados de projeto. Todos os projetistas de todas as disciplinas trabalham em conjunto. Foram 6 meses do primeiro estudo preliminar até a entrega de todos os projetos executivos já todos detalhados e compatibilizados. Se fosse feito em CAD, pelo menos 1 ano, eu imaginava de tempo para a execução desse trabalho. Mas todos os envolvidos tinham regras de trabalho, tinham uma pessoa no meio do caminho para poder fazer o controle, né? Então deu certo por conta de uma mudança de estratégia e metodologia. Definição de tempo de implantação por conta de retorno financeiro, tem que levar isso em consideração, e questão de investimento que vai ser realizado. E aí alguns dos objetivos que a empresa precisa levar em consideração em relação à definição do escopo se eles querem chegar a esses itens aqui. Se querem melhorar a velocidade de projetos, se querem melhorar a qualidade, a assertividade, se quer fazer uma melhor compatibilização, uma melhor coordenação, se querem chegar ao planejamento 4D, se querem chegar ao orçamento 5D, se querem chegar à questão da área de facilities, até onde essa empresa quer chegar. Isso é definição de escopo. E a gente passa então a olhar a questão de recursos humanos. Né? Vou manter minha equipe atual? Essa equipe vai ser remanejada? Vou dividir a equipe? A minha equipe hoje, todo mundo trabalha em CAD.
né? Eu vou fazer uma implantação, eu vou ter que parar todo mundo para fazer treinamento, e os trabalhos que acontecem no dia a dia, como é que eu faço? Então, pera lá, então vou dividir a equipe em duas, em três, metade vai pensar em BIM, treinar BIM, fazer testes de BIM, o restante trabalha em CAD. Isso é um pensamento. Eu já estive participando de um trabalho numa empresa que tomou a decisão de fazer tudo e com todo mundo ao mesmo tempo, porque durante 2 meses de trabalho eles estavam parados sem contrato. É uma empresa grande, faziam um projeto para o Canal do Panamá, e eles simplesmente estavam parados, aguardando uma questão de contrato para que eles começassem a trabalhar. Foi um momento que todo mundo trabalhava, chegava de manhã, saía no final da tarde e respirava um BIM. Porque não tinha apenas treinamento, mas desenvolviam coisas em BIM para poder fazer templates, bibliotecas, né? E a coisa realmente fluiu. Então varia de empresa para empresa. Não tem uma receita de bolo que seja igual para todo mundo. Vou precisar contratar novas pessoas, né? Preciso de um BIM Manager. Eu preciso de uma pessoa responsável por isso dentro da empresa, né? Como é que vai ser a hierarquia? Vai mudar? Vai manter? Por exemplo, a questão do BIM Manager é uma pessoa fundamental para esse processo todo funcionar. Aí chama atenção a questão do perfil. A pessoa que vai ser BIM Manager precisa de um bom conhecimento técnico, principalmente naquele software que aquele escritório vai mais utilizar. Mas também é interessante que ele não domine, não precisa dominar, mas que ele tenha um conhecimento, né, geral dos outros softwares, né, principalmente por questão da interoperabilidade. Ele precisa saber se vão conversar, aonde tem problemas na conversa, como solucionar esses problemas. Isso é a visão do BIM Manager. Outra parte que ele também precisa estar envolvido é na questão do fluxo de trabalho que acontece entre os envolvidos. Eu preciso entender como é que funciona a minha empresa com o meu cliente, com minha equipe interna, com a minha equipe externa, né? A questão da comunicação, ele que vai ficar responsável por essa comunicação. E também tem que manter uma visão futura de planejamento, de orçamento, de execução, da questão da manutenção predial, se for existir. Ele tem que olhar mais à frente. Quando se faz modelagem, pessoal, alguém ali tinha perguntado, se não me engano foi para o Tom, sobre a questão se há necessidade de uma remodelagem. O modelo BIM, ele amadurece. O modelo BIM, ele começa de uma maneira e vai avançando para outras maneiras de apresentação por conta dessas necessidades. Se inicialmente eu, como arquiteto, desenvolvo uma laje, utilizando a ferramenta de laje, desenvolvo uma laje inteiriça, quando isso chega na mão do engenheiro como Dionísio, ele vai fatiar essa laje em 10 lajes menores. Ele tem que pensar se os elementos vão estar engastados ou apoiados, né? E eu não tive nada que pensar sobre isso. Então, ele vai simplesmente apagar a minha laje para fazer 10 lajes diferentes e apoiados ou engastados da maneira que ele pensar que seja melhor para o projeto. Então, tem uma remodelagem, sim. E isso, quem está no meio dessa história toda, quem está fazendo esse controle todo, é o BIM Manager. Riscos. A gente tem que levar em consideração que tudo é um risco. Tudo que a gente faz, né, é risco. Então, se der processo der errado, o que acontece? Eu tenho um plano A, eu tenho um plano B. Como é que eu faço esse material funcionar se der errado? O que eu faço para corrigir, né, se acontecer alguma coisa errada? Então, tem que levar em consideração que podem ter problemas no meio do caminho. Comunicação. Como é que é feita essa comunicação dentro da equipe de vocês? Né? Como são feitas as revisões de projetos no escritório de vocês? As revisões são simplesmente comunicadas, toma aqui um desenho, ali eu fiz uma mudançazinha, resolve aí. Entre o arquiteto e, de repente, o engenheiro de estrutura, isso está resolvido. Mas e os de instalações que não estão vendo essa revisão acontecendo? Como é que eles ficam sabendo disso? Por vezes nem ficam. Então, precisa pensar na questão de uma melhoria de comunicação por questão da revisão de projetos, por questão da discussão do projeto com parceiros e clientes. Como é que vai ficar resolvida a questão da localização dos arquivos? É na nuvem? É no servidor? Vai ser feito FTP? Né? Como é que eu vou controlar esses arquivos em relação à nomenclatura? Se vocês não previamente definirem uma nomenclatura padrão para todos os envolvidos, vai ser um samba enorme.
Vai ser uma confusão enorme no diretório de vocês, cada um dando um nome diferente, cada um dando uma nomenclatura diferente. Então tem que se pensar na organização das informações também. Existe algum processo de gestão? Existe algum já pronto, já em prática, mas esse processo de repente é em CAD, né? Nós temos o Constru Manager, nós temos o Citadom, nós temos o Autodoc, né? Sistemas de gestão muito bons, mas algum deles está preparado para BIM? Tem que se pensar. Existe gerente de projetos? Quais são as suas atividades? Porque muito vai se confundir gerente de projetos com BIM Manager. De repente, num escritório pequeno, as duas funções vão ser assumidas pela mesma pessoa, mas chega num ponto que não dá. É muita informação para cada um deles. Quando precisam discutir o projeto com clientes parceiros, né, e vocês são obrigados a se deslocar para um local de reunião, vale a pena se deslocar para um local de reunião para discutir o projeto? Hoje nós temos internet, a gente consegue fazer reuniões por videoconferência, e aquele projeto que o Dionísio mostrou funcionou exatamente dessa maneira. Ele estava no Rio de Janeiro, a minha empresa em Brasília, eu tinha pessoal fazendo instalações prediais em Ribeirão Preto, estrutura metálica em Poços de Caldas, Minas Gerais, cliente em Manaus e nos Estados Unidos. Como fazer tudo isso funcionar? Né? Como fazer essa engrenagem funcionar? Videoconferência. Reuniões de colaboração aconteciam toda semana. Tempo. A definição da situação atual, da situação alvo, isso, a transição no gráfico de Gantt. Eu preciso fazer o planejamento, mostrar para a minha equipe, ó, vamos levar X tempo a fazer essas tarefas da implantação. Eu tenho que mostrar isso para a minha equipe. Eles precisam estar cientes do que vai acontecer e quando vai acontecer. Definição dos investimentos desse gráfico. Tudo bem que essa parte já não tem necessidade de passar adiante para muitas pessoas, é mais uma parte gerencial. Mas eu preciso saber quando que vai sair dinheiro da minha empresa por conta de tal investimento. Quais as tarefas a cumprir, quais as tarefas para a implantação, como é que vai ser dividida a equipe, né? Sobre quando vai ser o momento do treinamento da equipe. Muita gente já imagina, vou fazer o processo de implantação, primeira parte, treinamento. Não é bem assim, calma. Eu preciso primeiro me organizar para depois pensar em treinamento. Definição de hardware, software, infraestrutura, criação de documentos técnicos. A gente precisa pensar em documentos técnicos para gerar regra de trabalho. Vocês vão conhecer daqui a pouco um documento chamado BEP, que funciona exatamente para isso. Aquisições. Infraestrutura, softwares, mobiliário. Né? O trabalho colaborativo multidisciplinar depende de um mobiliário diferentemente posicionado. O layout é diferente. Eu preciso trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Tem que ser pensado. Computadores, rede interna. Um dos principais erros que está aqui, ó, na questão da rede, muita gente não tem esse conhecimento ou até esquece que quando se monta uma rede, não basta chegar e colocar um roteador de alta velocidade de 1000 Mbps na ponta da rede, né, e fazer a ligação, onde os meus computadores têm uma placa de rede 10/100. Vai funcionar em 10/100, independente do roteador estar trabalhando em 1000. Então eu preciso ver a infraestrutura completa do meu escritório. Se tiver equipamentos antigos, precisam ser substituídos. Rede externa, nuvem, né? Se a minha internet tem alta velocidade ou não. Hoje isso aqui é um grande problema para o Brasil, né? Questão da internet. E aqui é uma lista apenas de algumas das coisas que vocês precisam se preocupar em relação às aquisições. Ferramentas de modelagem de arquitetura, ferramentas de modelagem e análise de cálculo de estrutura, de parte de instalações prediais, a questão da parte de planejamento, outra ferramenta a ser considerada, ferramenta de colaboração e integração. Isso aqui, pessoal, são todos elementos separados. Tudo isso faz parte do contexto, mas cada um deles são elementos normalmente separados. Tem algumas ferramentas sim que você trabalha em conjunto, ótimo, mas boa parte está separada. E aí é pensar num mundo gigante de possibilidades, qual que vai funcionar melhor para a empresa de vocês. Com isso, a preocupação em seguida é a integração. Né? A integração começa conversando com a equipe. Né?
Vamos trabalhar dessa maneira. Vamos criar um documento? Esse é o documento que tem as normas, as regras de trabalho entre todos nós, sejam eles de membros internos ou externos. Então, a criação de um documento para que eu determine como eu vou trabalhar no início, como eu vou fechar o trabalho, é muito importante. Não é simplesmente começar a trabalhar. Custos. A questão da análise do dinheiro que vai ser investido também é muito importante. Pode ser que a empresa tenha esse dinheiro, pode ser que não tenha esse dinheiro, tem que pegar dinheiro emprestado, fazer um financiamento de equipamentos, pegar dinheiro do BNDES ou algo parecido, né? Ou utilizar o próprio dinheiro da empresa, né? Não importa a maneira, mas o dinheiro precisa ser pensado em como ele vai ser investido. Nada disso é gasto, tudo isso é investimento. Então, como eu vou pensar a questão das saídas em relação a softwares, hardware, infraestrutura, pessoal, contratação de consultoria externa? Cada parte dessa de saída de dinheiro precisa estar no planejamento estratégico. Se esse é o momento de contratação do treinamento, quanto vai se gastar? Quanto tempo eu vou levar? Como é que eu posso fatiar esse investimento? Agora eu vou para a criação de documentos técnicos, templates, bibliotecas. Quanto vai gastar? Quanto tempo eu vou levar? Eu estou tentando fazer esse planejamento de investimentos do dinheiro que vai sair da minha empresa. E aí chega a parte de partes interessadas. A imagenzinha aqui mostra muito bem a questão de uma pessoa que está negativa no meio da história. Como é que eu resolvo a situação onde tem alguém que não está interessado nisso? Normalmente é aquela pessoa que vai perder poder dentro da empresa. É aquela que tinha uma posição, né, estratégica dentro da empresa, frente a outras que ela comandava. Que a partir do momento que ela é vista como mais uma, ou seja, está nivelada por falta de conhecimento, que vai precisar conhecer do zero, ela se sente, né, fora da posição e ela começa a alfinetar dizendo, isso não vai dar certo. Então, o que a empresa precisa pensar sobre esse assunto? Né? O que ela precisa responder, né, para que a gente consiga resolver isso? É uma situação que deve ser pensada também. Né? Toda empresa deve ter uma pessoa que pode gerar um problema. Qualidade. Tudo isso, ao final, precisa ser medido, precisa ser observado se vocês estão indo no caminho certo. Fez a medição, olhou, fez um checklist, não deu certo, onde nós erramos? Corrige, volta atrás. Então é um processo que vira um ciclo de ida e volta. Né? Tudo isso aqui normalmente é baseado em tabelas de checklist. Lá no meu escritório, por exemplo, a gente tem uma tabela de checklist para projetos e tabela de checklist para o modelo PIM, para a gente poder fazer a auditoria dos trabalhos. Então, na parte de projetos, cada projeto de cada disciplina tem uma lista de cada tipo de desenho ou informação que é obrigatório. Então, alguém passa o olho e fala assim, está faltando tal informação. Não vai adiante. Então, volta. Então, só na parte de projetos. Na parte do modelo BIM, visando a questão do escopo, né, aonde eu quero chegar, isso aqui não está atendendo as informações para o escopo. Então, volta. Então, a definição, de repente, se vai ser feito para parede de sanduíche ou parede de cebola, né, se a gente vai determinar a questão de separação das informações para a questão da modelagem, né, mais avançada para planejamento, orçamento, tudo isso precisa passar pelo checklist. Feedback da equipe também é fundamental, pessoal. A gente precisa voltar à questão das pessoas. A gente precisa perguntar às pessoas, e aí, o que vocês estão achando? Precisa modificar mais alguma coisa? Vocês acham que essa metodologia está dando certo para a gente? Né? A gente precisa escutar a equipe. E chega a fase de treinamento da equipe. Onde? Aí uma coisa também que muita gente se pega, né? Pensar que é apenas treinamento de software. Não é apenas treinamento de software. Treinamento de software é um dos treinamentos. A gente tem treinamento sobre equipamentos escolhidos. Se vocês forem trabalhar com óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, uma impressora 3D, um scanner a laser, um drone, precisa de um treinamento. O novo fluxo de trabalho, vocês precisam treinar essa equipe nessa nova metodologia, nesses fluxos de trabalho. As novas regras de trabalho, o BEP, o BIM Mandate, nomenclatura de arquivos, pastas, localização na nuvem,
Tudo isso precisa ser ensinado para a equipe. O uso dos templates e bibliotecas também tem que ser passada para eles. Não basta apenas entregar o material para eles pronto. A partir de agora vamos trabalhar dessa maneira, com essa nomenclatura, com essa organização. A questão da interoperabilidade, onde a gente vai mostrar se está tendo problema ou não de leitura de FC ou algo parecido. No uso dos dados em campo, no caso da questão de obras em si, o retorno das informações para a gente corrigir no projeto. Quer dizer, não é um pensamento de treinamento de equipe só de escritório, é o pensamento do treinamento de equipe também fora do escritório. Vocês têm que levar em consideração os parceiros que vão trabalhar com vocês. Vocês vão estar no mesmo nível de vocês de informação. Não adianta nada vocês estarem todos na sintonia e aí tem uma equipe do lado trabalhando em AutoCAD, instalações, ou essa informação vai em papel para dentro de uma obra. Né? Então, tudo isso tem a ver com treinamento de equipe. E a parte de informação, onde começa com a questão do BIM Execution Plan, na parte do BEP, né? Na definição, qual o nível de desenvolvimento do projeto, da modelagem, foi a questão do LOD, né, que o Tom falou para vocês mais cedo. Eu preciso especificar isso, né, no documento. Eu preciso especificar um fluxograma da ligação dos arquivos, se vão estar linkados ou não, se vão trabalhar em offsets ou não. Eu preciso determinar a metodologia, está aqui a questão da metodologia do modelo federado, linkados offset. A questão dos templates, se vão trabalhar em fases de projeto, se vão trabalhar em disciplinas, se vão trabalhar em Open BIM, né? Se vão trabalhar de forma mandatária, apenas em uma única... A questão que o sistema operacional que o Dionísio falou, se vão trabalhar de forma única e baseado em um único fabricante. Isso é decisão, né, da empresa. Já existe NBR vigente para mim? Sim. Então não posso apenas pensar em fazer apenas modelagem, tem que olhar para a NBR, eu tenho que classificar coisas de acordo com a NBR, isso vai ser fundamental para a parte de orçamento. E aqui é só uma ideia da questão da sequência da criação do BEP, em relação a informações para serem concentradas num documento único para poder ser lançado para toda a equipe. Tá? Aqui é a mesma coisa. Guias complementares, que vocês vão poder ter aí acesso, né, para a implantação. Os guias BIM da CEBIC é um ótimo material, então vale a pena quem não conhece baixar, tem tudo isso disponível de graça na internet. Outros que também tem aí disponíveis na internet, que vocês podem baixar. Pessoal, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Caso vocês estão vendo que tem bastante gente anotando, depois eu disponibilizo para vocês o PDF. Então, são todos guias de implantação e guias para a criação de BEPs e tudo mais. Outros materiais também complementares da implantação que vale a pena vocês conhecerem, né, da própria SBE aqui, de São Paulo, Cadernos BIM lá de Santa Catarina. E chega a fase final, que é o projeto piloto. Ou seja, nada disso funciona no escritório se não tiver um projeto piloto para efetivamente colocar em prática tudo que foi criado, pensado, executado, planejado, e aí testar definitivamente na equipe, ó, vamos colocar isso em prática. Existem várias maneiras de fazer um projeto piloto. Eu posso fazer um projeto piloto apenas colocando, fazendo um projeto antigo, e aí comparando com os resultados antigos, ou começando do zero. Mas aí, com certeza, tem que ter alguém mais experiente do lado, exatamente para ajeitar, né, as direções, caso elas comecem a errar no meio do caminho, por algum motivo. Tá? Então, o projeto piloto é fundamental na questão da implantação. E aí, chama a atenção de vocês sobre a questão da implantação, por conta do principal cliente no Brasil, que é o governo federal. Então, para quem não sabe, acredito que todos já estão sabendo, né, já existe aí uma expectativa, né, para que a gente utilize, né, o BIM no governo federal. Para 2021 é o primeiro prazo, né, para a utilização do BIM pelo governo federal. Aconteceu via decreto presidencial em maio de 2018 e a gente vê que o governo está sendo, né, a força motriz para que isso funcione aqui no Brasil. Né? Então a gente tem que levar em consideração que a parte privada, né, ela vai muito, né, numa movimentação
em conjunto com o que o governo oferece e faz. Então o governo já começou a correr atrás disso, já há um bom tempo, na verdade, não é novidade, mas saber que tem prazos já sendo lançados, né, 2021, 2024, 2028. 2021 é que todos os projetos já apareçam modelados em BIM de arquitetura, estrutura e instalações. Já para 2024, a gente já está pensando na questão de planejamento e orçamento. Então aqui, ó, fundamental a questão de orçamento 5D. Aí, novamente, a gente pensa, a questão do orçamento entrou que nem uma luva, né, para que tudo isso funcione, né, fazer os projetos já com tudo orçado. E em 2028 entra a parte de controle de manutenção, ou seja, pensamento de aproveitamento das informações para a manutenção do prédio. Tá? Então esses prazos aqui já estão valendo, né, são 3 etapas que o governo colocou em prática aí nas reuniões e no decreto presidencial do ano passado. Tá? Bem, isso aqui está escrito no decreto, vocês podem procurar no Google, tem todos, é um texto bem longo, mas chama a atenção da questão da difusão do BIM pelo Brasil, né, desenvolvimento de bibliotecas, estimulação da capacitação do BIM pelo Brasil. E aí eu quero fazer um convite a todos vocês em relação à CBIM, a Câmara Brasileira de BIM, onde nós criamos a CBIM em 2017 como uma associação exatamente para ajudar a disseminar o BIM no Brasil. Okay? Então, hoje, nós temos já a CBIM nacional, com o CNPJ pronto, com o estatuto pronto, e já diversas CBIMs regionais, inclusive São Paulo também tem. Né? Tem pouca movimentação, sim, mas tem já a de São Paulo. As mais movimentadas são a de Minas Gerais, Sergipe, se não me engano, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, né, e Bahia. Né? Mas a nossa principal função, nosso principal objetivo é simplesmente ajudar a disseminar o BIM do Brasil através de voluntários. Pessoas com bastante experiência em diversas áreas, não necessariamente em relação ao conhecimento técnico do software, mas a gente tem dentro da CBIM advogados, administradores de empresa, porque já tem uma visão de gestão ou de informações que vão ter que dar apoio aos arquitetos, engenheiros e construtores para isso. Né? Então, convido vocês a participarem da CBIM. Aqui são nossos objetivos, né? E isso só tende a ajudar a disseminar o BIM no Brasil e ajudar vocês e as empresas de vocês para que tudo dê certo e a nossa construção civil possa crescer. Essa aqui é a nossa estrutura, eu vou passar aqui, depois vocês podem ver com mais calma. E nós temos diversos comitês, já em funcionamento, já em atuação. É isso. Espero que vocês tenham gostado.